E aí, meu povo! Meu nome é David Peter, meu sobrenome é Muniz, e sejam todos bem-vindos ao David Vision, meu jeito único de enxergar as coisas. E eu não sei se vocês notaram, mas eu fiquei num longo hiato de 3 anos. Ou talvez vocês notaram, né? Quem assistia essa porcaria, não sei a galera que trabalhava comigo lá naquela firma. Mas enfim, eu voltei, nesses 3 anos eu passei a fazer muita coisa, entre elas estudando, trabalhando, etc. E voltei para dividir algumas das minhas experiências com vocês. Pois bem, eu também resolvi fazer algo diferente na minha vida nesse período de tempo. Sim, meus caros amiguinhos. Uma delas é acompanhar as notícias do mundo. Não que eu não acompanhasse, mas agora estou acompanhando com mais frequência. Acho que é porque eu passei dos 25, então acho que eu tô com essa mania de velho, de acompanhar notícias e tal. Entre elas a política e as novas leis que estão acontecendo aí, Brasil afora e etc. E então, eu resolvi fazer uma analogia do que está acontecendo agora para o que estava acontecendo há algum tempinho atrás, quando eu era adolescente. Porque eu estou vendo muito essa juventude hoje em dia. E uma geração leite com pena desgraçada. Puta que pariu. Roda a vinheta, amigo. Coloca aí a historinha. Eu lembro como se fosse ontem. Eu estava na 7ª série, o ano era 2003. E eu tinha mais 3 amiguinhos. O Ronaldo, que era um pouquinho, tanto quanto obeso. Tinha o Hélio, que era meio escurinho. E o Thiago, que era esquisito pra cacete. E eu, então, era branco pra caramba, parecia uma lagartixa. E pra piorar, meu cabelo ainda era todo na cara. E eu lembro que a gente vivia se zoando. Inventavam vários apelidos do Ronaldo, pelo fato de ser obeso. Era gordo, baleia, jockey de elefante, chupeta de baleia, rolha de poço. O Hélio, pelo fato dele ser moreninho, a gente chamava ele de saci, chamava ele de macaco, que era tradicional. E o Thiago, ele era muito estranho. Temos um apelido para ele de bolsa, temos um apelido para ele também de terrorista, porque ele parecia o iraquiano. E para piorar, ele tinha uma sandália muito estranha, que foi batizado carinhosamente de sandalinha de Jesus. E eu, pelo fato de ser muito branquelo, tinha vários apelidos também, como por exemplo Lagartixa, Gasparzinho, Michael Jackson. Hoje em dia, Michael Jackson é sinônimo de, entre aspas, orgulho, etc. Porque ele morreu e as pessoas têm mania de santificar quem morre. Mas na época o Michael Jackson estava sendo acusado de pedofilia, então não era uma comparação que um jovem de 13 anos gostaria de ter. E eu tenho um apelido também que eles deram pra mim, que era o leite azedo. Esse daí eu sacanei todo mundo. Como vocês sabem que o leite azedo, vocês já provaram, seus veados? E eu lembro que a gente se zoava, esse clima todo, e a gente era muito amigo. A gente se aloprava e etc. E no final do dia a gente estava fazendo os trabalhos junto, jogava videogame na casa do outro. E vale lembrar que nessa época, meus caros amigos, é o seguinte: nessa época, trabalho não era Wikipédia, não era Google, não era essa coisa que você faz em 5 minutinhos. Não, a gente tinha que pesquisar em livros mesmo, pegar as folhas de almaço, escrever lá tudo. Hoje em dia vocês têm essa boiada e reclamam do que, seus merda? Vão uma bosta. Pois bem, então a gente tinha que pesquisar. Eu lembro que eu ia na casa da minha tia e pegava as enciclopédias Barça dela emprestada. Inclusive um beijo, tia, se você estiver me vendo. Ou não, talvez não esteja me vendo, não sei. Acho que você tem mais que fazer da sua vida que ficar assistindo o vídeo mesmo. Lógico, como todos os jovens, a gente lutava por uma revolução, a gente queria um mundo melhor para se viver. Mas hoje não. Hoje você vê que não existe nada disso. Tamanha liberdade deixou um bando de mimizento, desgracento. Puta que pariu. Uma desgraça ver essa juventude de hoje em dia. O que aconteceu com a juventude de hoje em dia? Me ajuda aí. Pô! E era assim que funcionavam as coisas. Porque eu resolvi abordar esse assunto, contar um pouquinho da minha história, da minha adolescência, etc. Pelo simples fato de hoje em dia vivemos na pior geração que pode existir, a geração mimimi. Hoje em dia eu vejo os jovens de hoje, eles estão reclamando por pouca coisa, reclamando de barriga cheia. E vale lembrar também que acho que isso deve ser por causa da tecnologia. Tamanha tecnologia estão deixando o jovem preguiçoso pra caralho. É uma realidade incontestável em nossas vidas. A tecnologia está deixando o jovem preguiçoso, sim. E inclusive vale lembrar que essa é uma famosa frase do Albert Einstein. Eu temo o dia em que tamanha tecnologia supera a interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas. E a gente vive, sabe aonde? Nessa realidade que o Einstein citou há uns 70 anos atrás, mais ou menos. Enfim, como ele podia saber de tamanha coisa?
Não se sabe, o cara não gênio por causa disso. Mas é exatamente isso, eu vejo o jovem cada vez mais alienado, não pega uma porra de um livro pra ler nem nada, não sabe nem escrever direito as coisas. E eu lembro que na época os desenhos, eles procuravam passar uma mensagem positiva para a criança, um conselho no fim, que eu lembro que tinha um He-Man que passava uns conselhos legais, Cães do Canil, o Capitão Planeta ajudava você a preservar a natureza e tal. Hoje em dia já não, hoje em dia os desenhos já não passam essa mensagem para as crianças. Eu mesmo gostava de assistir o quê? Cavaleiro do Zodíaco. Era porrada, era sangue para tudo quanto é lado. Eu gostava de assistir também Dragon Ball, em que os personagens estavam lá lutando, e um dava um soco no outro e voava e tacava Kamehameha, era magia, e dava uma bica, o outro caía na montanha, a montanha se explodia, caía em cima dele, e ele de repente do nada voltava voando, já dava porrada no outro, e era isso. Qual é os desenhos que a criançada de hoje em dia vê? Peppa, Dora, entre outras idiotices que, ao meu ver, só servem para alongar o cérebro da criança. Então, hoje em dia também, o que as crianças ouvem? O funk. O funk é o maior embotamento mental que existe na face da Terra. É um cocô para vossos cérebros. Vou lembrar histórias da minha vida, como por exemplo, uma coisa que sempre me irritou desde criança, isso daí sempre existiu. Se chama-se preconceito. Sim, eu próprio, como eu já acabei de citar, eu fui vítima de preconceito. Uma por ser muito branco, porque... Vamos e venhamos, preconceito não acontece só com você que é negro, só com você que é gay, que é lésbica, que é a raça que for. Preconceito acontece com qualquer tipo de ser humano, seja em termos de raça, em termos de credo, orientação sexual, em termos de religião. Preconceito existe. Eu já fui vítima de preconceito, uma por eu ser branco e outra por eu ser roqueiro. Por eu ser muito branco, eu lembro que na minha adolescência costumavam dizer que eu não saía de casa, etc. Eu não saía mesmo. Na minha adolescência eu era um cara com poucos amigos. E quando eu saía, os meus amigos praticamente curtiam a mesma coisa que eu. Eles curtiam jogar videogame, curtiam ver desenho, enfim. Eu não era um dos caras mais descolados. Inclusive hoje em dia eu dou graças a Deus por isso, por eu não ter sido dessa galerinha aí. Porque hoje em dia eu vejo a galerinha que era descolada da minha época, hoje em dia tão escroto pra caralho. Boa parte deles. A menina, pra vocês terem uma ideia que era a gostosa da escola, na minha época, hoje em dia virou uma coxinha. Ela tá gorda pra porra. E a galera que era nerd igual eu, ó, olha só que beleza. Eu lembro que tinha tudo isso, e eu tinha sofrido esse preconceito por fato de eu ser muito branco, que eu acho que não mudou muita coisa hoje em dia. E um outro fato por eu gostar de rock. Sim, já teve muito crenteiro mimizento falando que eu era satanista, que rock parece que estão ouvindo o diabo cantar. Eu te pergunto, seu merda, lembrando que eu tenho total respeito e admiração pelos crentes ou por qualquer denominação religiosa, pois tudo que fale de Deus para mim é bem-vindo. Porém, o que eu não aturo é crenteiro mimizento. E uma das coisas que eu mais ouvi ao longo da minha vida, principalmente quando você ouve, sei lá, Slipknot, ou até mesmo Metallica, que às vezes o James dá umas berradas, é o seguinte: nossa, parece o diabo cantando. E eu lhe pergunto, meu querido, minha querida, você já ouviu o capeta cantar na sua orelha? Porque eu nunca ouvi. Eu não sei se ele grita, eu não sei se ele afina a voz igual um funkeiro, se ele tem problema de dicção. Isso porque eu nunca ouvi o diabo cantar na minha orelha, por isso eu não sei qual é a entonação que ele usa para passar sua mensagem. Mas enfim, então eu estou querendo já usar isso de exemplo porque o preconceito já começa exatamente nesta parte, onde a pessoa não gosta muito do estilo musical ou não compreende, pois é comprovado cientificamente que o ser humano, ele teme o desconhecido, exatamente porque ele não conhece. Sabe quando você era criança? Ô motoqueiro desgraçado! Sabe quando você era criança que você não gostava de comer brócolis, tinha nojo? Então, na verdade, não é que você não gostava, é que você nunca tinha comido brócolis e você não sabia o gosto, o sabor que tinha o brócolis. Lógico, se você comeu depois e não gostou, beleza, mas se você nunca comeu, você não pode julgar um livro pela capa sem ao menos antes conhecê-lo. Por isso eu estou falando a respeito disso. E além do preconceito, existe uma coisa chamada autopreconceito. E eu já conheci um cara uma vez, não vou citar o nome dele, porque não vale a pena ficar divulgando as pessoas, eu também não quero processo no meu lombo, mas
Eu lembro que há uns 6 anos atrás, quando eu fazia um curso em uma ONG, tinha um cara na minha sala que ele era negro. Pois bem, eu estava conversando com os outros amigos meus colegas de classe, sobre o Mortal Kombat e tal, tudo aí. A gente acabou calhando de falar, estava falando dos personagens, acabou calhando de falar do personagem do Jax. Quem não sabe quem é o Jax? Quem não sabe quem é o Jax? Mas você que não sabe quem é o Jax é um legal que tem os braços de ferro, vai lá dar porrada em todo mundo que é do exército. Enfim, tinha um amigo nosso que, um dos colegas que estava conversando com a gente, que não sabia quem era o Jax. E aí a gente falou assim, quem é o Jax? Aí nós falamos, é um negão. Eu juro pra vocês, o cara não estava participando da conversa, a gente estava conversando no fundo da sala, o cara estava lá na porta e já, o que tem aí? Vocês falaram negão. Então, você vê que essa galera, você já tem um alto preconceito. É um alto flagelo. Lógico. Por que hoje em dia temos preconceito com o negro? Eu não sei por quê. Pra mim não existe o negro, o gay, a lésbica, o extraterrestre, o satanista, o ateu, o cristão. Pra mim existe o ser humano. Mas para vocês entenderem como surgiu esse preconceito com negros, acredito que foi por causa de toda a trajetória lá da escravidão, que o negro ele foi tirado da África e espalhado por diversos demais países para servir os brancos, etc. Bom, mas isso foi há muito tempo atrás, há mais de 500 anos. Porém, ficou aquela estigma. Da mesma forma que você vê que existem cotas de negros. Por que não existe cotas de portugueses, cotas de albinos, cotas de ruivos? Enfim, então, eu acredito que por você separar determinada classe, acaba já gerando esse preconceito. Porque a gente sofre preconceito. Quem nunca sofreu preconceito na vida ou nunca vai preconceito com alguma coisa, que atira a primeira pedra. Se você fala que nunca teve preconceito, você está sendo hipócrita. Até eu sou preconceituoso. Eu sou preconceituoso com um tipo de pessoa. Gente burra me irrita pra caralho. Se você é burro, cai fora daqui, filho da puta. Então eu acredito que você que está me assistindo não é burro. Por isso você não vai me irritar e nem se irritar com o que eu venho dizer agora. Porém, vamos lá. Eu não tenho nada contra o movimento feminista. Lógico, eu acho que a mulher ela tem que ter seus direitos iguais ao homem, etc. Assim como eu não tenho nada contra o movimento LGBT. Pois tanto gay quanto a mulher também são seres humanos. Assim como o negro também é um ser humano. Sendo todo mundo ser humano, todos deveriam ser tratados por igual, correto? Mas não é bem assim. É isso que eu quero dizer. Por determinadas classes serem discriminadas ao longo dos anos, etc., surgiram alguns privilégios. Privilégios esses que acabaram fazendo com que tudo isso se tornasse exatamente a merda que está. Entenderam o que eu quis dizer? Sei que não. Lembrando novamente, eu não sou nada contra, eu sou machista nem porra nenhuma. Eu só estou aqui para expressar o que eu penso. Afinal, o nome do programa é David Vício. O jeito único de chegar às coisas. Se você concorda, ótimo. Se você não concorda, foda-se, pau no seu cu. Eu não tô aqui pra agradar gregos e troianos, tá certo? Eu lembro que as mulheres, elas eram muito oprimidas, até conseguirem o direito de votar, etc. Isso como a história vem explicando. Porém, ao longo dos anos eu vejo que elas não querem direitos iguais, não querem justiça, querem privilégios. Não todas, é claro, mas boa parte. Lembrando que quando a gente vai falar de alguma coisa, não podemos generalizar. Assim como nem toda mulher quer escravizar o homem, etc., também nem todo gay é extravagante e sai por aí esfregando o cu na nossa cara. Para toda regra, há uma exceção. Então, falando isso, eu não estou diretamente reclamando do gênero feminista e nem do gênero homossexual. Até porque a visão que eu tenho do homossexual é a seguinte: não tentando me dar nem me comer, a gente convive de boa, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é o quê? Hoje em dia você vê que tá tão mimimi, prova viva disso. Recentemente tivemos o filme dos X-Men, cujo pôster era o Apocalipse enforcando a Mística. Ai não, porque isso é uma imagem machista. Ele está enforcando ela. Isso não é bom. Ô minha querida, ô jumenta, ô serva, vamos analisar o personagem. Qual é o nome do personagem? Apocalipse.
Se você, assim como eu, quando era criança, assistiu X-Men lá na TV Colosso, ou na TV Globinho, enfim, você sabe que o Apocalipse é o maior vilão da porra da história. Se eu sou o maior vilão da história, etc., eu não vou definir quem é homem, quem é mulher, quem é criança, eu quero destruir o mundo. Se o cara é um vilão, qual é o problema dele pegar o pescoço da mística? Não tem problema nenhum. Pra mim não, nem pra mim, nem pra quem é fã de HQ e etc. Mas hoje em dia isso virou tanta frescura, que quando eu fui assistir o filme do Batman vs Superman, tem uma cena que eu achei super desnecessária, e muitos fãs do Batman também, qualquer ser humano que conhece o personagem do Batman vai concordar comigo, porque... Vamos lá. Existe uma cena que foi completamente desnecessária, em que eu vi algo somente para promover gratuitamente o feminismo. Como, por exemplo, o Doomsday, que foi traduzido para Apocalipse também. Que droga, o brasileiro é criativo porra, cara. O Doomsday, ele solta um raio lá e vai acertar o Batman. O raio vai acertar o Batman. O Batman tá parado igual um mongo. Estava paradão, feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Aí, de repente... Do nada aparece a Mulher Maravilha pra salvar ele com o escudo. Uhul, minha heroína, linda! Eu fiquei olhando, que merda que é essa? Não tô dizendo que a Mulher Maravilha é personagem, não mereça tamanho mérito. Afinal, ela tem super força, é uma maçônia e etc. Porém, salvar o Batman seria exagero. Por que não salvar o Superman? Ninguém salva o Batman, gente. O Batman que salva todo mundo. O Batman, ele não tem superpoder nenhum. Mas se a gente for analisar, ele é o super-herói mais foda, mesmo não tendo poder. Porque o Batman, primeiro, tem dinheiro. Segundo, ele conhece a fraqueza de cada herói. Se algum dia a Liga da Justiça surtar, ele já sabe o que fazer pra dar cabo em cada um. Você acha que um cara desse precisa ser salvo? Foi muita apelação. Eu acho que isso foi um feminismo barato. E hoje em dia isso não é somente em filmes. Eles estão querendo que faça a gente engolir isso em tudo quanto é coisa. Não que a mulher não deva ter o seu papel de destaque, como eu tô falando isso. Por que eu tô repetindo isso tantas vezes? Porque como eu tô falando de mimimi, eu tô dando tipo mimimi. Não espantar nada se me chamarem de machista no final desse vídeo. Já linkando um pouquinho o assunto sobre mimimi, machismo e etc. Recentemente veio à tona uma matéria de 2003, o mesmo ano que eu tava lá brincando com os meus coleguinhas, nós nos aloprando em sala de aula, etc. Teve o caso lá da Diana Federbach, que o Champinha foi lá, matou o namorado dela e ficou abusando dela durante 5 dias, ele mais outros carinha lá, e na época ele era menor de idade. Então essa história voltou à tona por quê? Porque teve a treta do Bolsonaro lá com a Maria do Rosário, onde ele queria diminuir a maioridade penal para o moleque pagar que nem adulto, afinal já que ele foi lá e estrupou e etc. Então tem que responder que nem homem, para estrupar tem que ser homem para responder, desgraçado. E a mulher defendendo ele, defendendo o moleque em questão fez a coisa lá. E... quando ela não viu mais argumento contra o deputado Jair Bolsonaro, ela chamou ele de estrupador. E isso há muito tempo atrás, há 13 anos atrás, aconteceu esse fato. E recentemente voltou à tona na mídia, porque o Bolsonaro, querendo ou não, tá acabando viralizando e tal. Todo mundo lembrando, não tô fazendo apologia a partido político nenhum, só tô falando fatos. Mas o fato não é a questão de eu estar apoiando ou não o Bolsonaro. A questão é, o cara cria uma lei contra estrupadores. E o cara é chamado de estrupador. Pode isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Que sentido tem nessa merda? Você vê como o Brasil está cada vez mais absurdo. E você vê que hoje em dia as pessoas estão reclamando de qualquer coisa. Por essas e outras eu tô aqui pra falar a respeito dessas coisas. Eu já tô de saco cheio, puta que pariu, vamos se foder. Esse foi mais um David Vision, o meu jeito único de enxergar as coisas. Se você gostou, clique em gostei, me dá aquele like, se inscreva no canal. Eu resolvi mudar um pouquinho a respeito de algumas coisas, resolvi todo final de vídeo indicar alguns de meus amigos, porque tem canais muito excelentes. Primeiro eu vou indicar o meu amigo Neru, do canal Oi, eu sou Neru,
onde no último vídeo ele falou um pouquinho da sua caçada a Pokémon, e eu também vou indicar a minha sister, Natália Shinosaki, onde no seu último vídeo ela falou um pouquinho sobre coisas que você não deve falar para uma mulher que está gestante, etc. O canal do Neru ele aborda assuntos sobre curiosidades, cultura pop em geral, tipos de pessoa, de uma maneira bem dinâmica. E para você mulher tem o canal da Nath, que te dá dicas femininas. A Nath ensina você a cozinhar, ensina você a fazer a unha, ensina você que está grávida a fazer a mala de maternidade, enfim. Eu falei mal das feministas no vídeo, agora eu estou indicando um canal de menininha. Vê se pode, viu? Como eu não tenho preconceito nenhum com ninguém. Então eu vou deixar o link dos canais dos meus amigos aqui na descrição. Entra lá, curte, é da hora. E enfim, eu vou ficando por aqui. David Vision é o jeito único de chegar às coisas. Eu voltei agora pra ficar. E toda semana um vídeo novo. Eu ainda não sei que dia eu vou postar, mas toda semana um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e comenta aí embaixo. Um beijo nas meninas, um abraço rapazes, um aperto de mãos indecisos. Fui!